E se eu te contasse que em uma noite de 1857, um escravo arriscou sua vida para convidar a filha de seu dono para dançar, e esse único gesto de coragem transformou o destino de 300 pessoas e desafiou toda uma sociedade? O que aconteceu naquele salão foi tão chocante que a notícia se espalhou por 3 províncias em apenas uma semana. Antes de eu te contar essa história incrível e real que vai te deixar emocionado do início ao fim, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho porque você não vai querer perder as histórias impactantes que eu trago aqui toda semana. Agora vem comigo que essa história vai te surpreender. O envelope lacrado com cera vermelha descansava sobre a escrivaninha de Mogno há 3 dias. Coronel Augusto Mendes da Silva não o tocará desde que chegará pelas mãos de seu advogado, mas sabia que seu conteúdo selaria o destino de tudo que construíra em 40 anos. A fazenda Santa Rita, com suas intermináveis plantações de café e cana, seus 300 escravos, suas casas grandes e senzalas, tudo penderia da decisão que tomaria naquela noite. Seus dedos tremiam enquanto acendia o charuto cubano. Não era medo do que estava por vir, mas a certeza de que sua estratégia era arriscada demais, talvez cruel demais. Mas também sabia que era a única forma de descobrir a verdade sobre a natureza humana, e sobre o verdadeiro valor de sua única filha. Beatriz tinha 23 anos e um corpo que a sociedade imperial julgava impróprio para uma herdeira. Seu rosto era belo, seus olhos verdes brilhavam com inteligência, mas os quilos a mais faziam com que os pretendentes nobres a olhassem com desprezo mal disfarçado. O coronel vira homens interessados em sua fortuna fingirem cortesia enquanto cochichavam piadas cruéis quando pensavam que ele não ouvia. Naquela noite de setembro de 1857, o coronel daria o baile mais importante de sua vida. Enviará convites para as famílias mais nobres de 3 províncias. Prometera anunciar algo extraordinário. E todos viriam, não por afeto, mas pela possibilidade de que aquele homem poderoso, sem filhos homens, finalmente revelasse seus planos de sucessão. O que ninguém sabia era que o coronel preparara uma armadilha. Uma armadilha para expor a vileza dos homens livres, e talvez, descobrir se ainda existia bondade genuína em algum coração. Enquanto a noite caía sobre a fazenda, ele observava pela janela os preparativos. Lanternas chinesas eram penduradas, músicos afinavam instrumentos, e nas senzalas, os escravos recebiam ordens para servir os convidados com perfeição absoluta. Entre eles estava um homem que o coronel observava meses com crescente curiosidade. Tomás, um escravo de 30 anos que sabia ler, crime que o coronel secretamente permitirá. Um homem que tratava todos com dignidade impossível para alguém em sua condição. Um homem que, sem saber, seria a peça central do teste mais importante que o coronel já arquitetara. Enquanto a lua nascia redonda e prateada, o coronel pegou o envelope lacrado, rompeu o selo e releu pela 10ª vez as instruções que dera ao advogado. Estava tudo pronto. Naquela noite, descobriria quem merecia sua fortuna, e sua filha merecia saber quem realmente se importava com ela, não com seu dinheiro. O relógio marcava 7 horas quando as primeiras carruagens começaram a chegar, trazendo homens de fraque e mulheres com vestidos importados de Paris. E o coronel sorriu um sorriso que não chegava aos olhos. O jogo estava começando. As carruagens desfilavam pela estrada de terra batida como um cortejo real. Barões, viscondes, coronéis de outras fazendas, todos acompanhados de suas esposas ornamentadas com joias que poderiam alimentar uma senzala inteira por anos. Os filhos vinham atrás, rapazes entre 20 e 40 anos, com bigodes encerados e olhares calculistas que mediam cada centímetro da propriedade como comerciantes avaliam mercadoria. Beatriz observava tudo da sacada do 2º andar, escondida atrás das cortinas de veludo bordô. Seu vestido azul turquesa fora encomendado do Rio de Janeiro, costurado por uma das melhores modistas da corte. O corpete fora ajustado 3 vezes, mas ela sabia que nenhum tecido fino esconderia o que aquelas pessoas consideravam sua imperfeição. Suas mãos suavam dentro das luvas de renda branca. Você está linda, sinhazinha, disse Isméria, a mucama que a criará desde pequena, ajeitando os cachos do cabelo de Beatriz. A escrava tinha 60 anos e olhos que já haviam visto demasiado sofrimento para ainda se surpreender com a crueldade humana. Estou ridícula, Isméria. E você sabe disso, respondeu Beatriz, a voz quebrando. Papai está cometendo um erro. Esses homens não vieram me conhecer. Vieram pela fazenda, pelo dinheiro,
pela possibilidade de não trabalhar um dia sequer em suas vidas. Esméria segurou o rosto de Beatriz com suas mãos calejadas. Seu pai é muitas coisas, menina. Mas tolo não é, confie nele esta noite. Lá embaixo, no salão principal, o coronel Augusto recebia os convidados com sua pose de sempre, costas eretas, voz tonitruante, aperto de mão firme que esmagava os dedos dos mais fracos. Ele observava cada rosto, catalogava cada expressão, cada olhar de cobiça disfarçado de cordialidade. Coronel, que honra estar aqui, disse o barão de Albuquerque, um homem obeso de 50 anos cujo filho havia cortejado brevemente Beatriz 3 anos antes, até descobrir que o dote não seria entregue imediatamente. Ouvi dizer que o senhor tem um anúncio importante a fazer. Ah, sim, respondeu o coronel, servindo-se de vinho português. Mas a paciência é virtude dos sábios, não é, barão? Primeiro, que todos desfrutem da hospitalidade da Santa Rita. Os salões estavam transformados. Lustres de cristal boêmio iluminavam tudo com luz dourada. Mesas se curvavam sob o peso de banquetes, leitões assados, perus recheados, peixes trazidos do litoral, frutas cristalizadas, doces de convento. Tudo servido por mãos escravizadas que se moviam em silêncio, invisíveis aos olhos dos convidados que devoravam sem gratidão. Na cozinha externa, Tomás carregava bandejas de cristal com taças de champanhe. Sua camisa branca estava impecável. Ordem direta do coronel era que os escravos que servissem estivessem apresentáveis. Mas mesmo vestido com roupas limpas, Tomás sabia qual era seu lugar. Mantinha os olhos baixos, as respostas monossilábicas, os movimentos precisos. Ele nascerá escravo, filho de uma africana que morrera no parto. Crescerá na fazenda, aprenderá o ofício de marceneiro com o velho José, e aos 12 anos descobrira algo proibido, um livro esquecido em um celeiro. Aprenderá a ler sozinho, nas noites em que todos dormiam. E essa habilidade secreta mudará algo fundamental em sua alma, dera-lhe consciência de que o mundo poderia ser diferente, ainda que jamais fosse para ele. Quando a orquestra começou a tocar valsas vienenses, Tomás observou os casais se formarem no centro do salão. E então a viu. Beatriz descia as escadas com uma graça que contradizia o nervosismo óbvio em seu rosto. Ela era diferente das outras mulheres ali. Não apenas pela aparência, mas havia algo em seus olhos, uma tristeza misturada com dignidade que Tomás reconhecia. Era a mesma expressão que via no espelho d'água quando ousava olhar seu próprio reflexo. A expressão de quem sabe que o mundo já decidiu seu valor antes mesmo de conhecê-la. O silêncio que caiu sobre o salão quando Beatriz apareceu na escadaria não foi de admiração. Foi o silêncio da crueldade sendo contida momentaneamente por conveniência social. Sorrisos forçados se espalharam pelos rostos dos convidados como máscaras mal ajustadas. Os homens desviaram o olhar. As mulheres cochicharam atrás de leques de marfim. Minha filha, Beatriz Maria da Silva, anunciou o coronel, sua voz ecoando pelas paredes. A razão pela qual todos estão aqui esta noite. Os aplausos que se seguiram foram educados, mecânicos, vazios. Beatriz desceu os degraus com a cabeça erguida, cada passo uma pequena vitória contra o impulso de fugir correndo. Seu pai a recebeu ao pé da escada com um beijo na testa e então, alto o suficiente para que todos ouvissem, fez seu anúncio. Meus caros amigos, como sabem, não tenho filhos homens. A Santa Rita é uma das maiores propriedades do Vale do Paraíba, e chegou o momento de pensar em seu futuro. Ele fez uma pausa dramática. Decidi que aquele que, esta noite, convidar minha filha para a primeira dança, terá minha bênção para cortejá-la. E ao se casar com ela, receberá metade da fazenda imediatamente, e a outra metade quando eu partir deste mundo. O impacto foi instantâneo. Sussurros explodiram como pólvora. Os olhos de todos os homens solteiros, e alguns casados, se voltaram para Beatriz. Mas não com desejo ou admiração. Com cálculo. Puro e frio cálculo matemático, pesando fortunas contra orgulho, riqueza contra reputação. Beatriz sentiu o estômago revirar. Percebeu imediatamente o que seu pai estava fazendo, e a humilhação queimou em suas faces. Ele a transformará em mercadoria, em prêmio a ser disputado. Seus olhos encontraram os dele, e por um momento viu algo estranho em seu rosto. Não era crueldade. Era expectativa, como se estivesse esperando por algo específico. A música recomeçou. Uma valsa de Strauss,
leve e romântica. Os casais voltaram ao centro do salão. Mas ninguém se aproximava de Beatriz. Ela permanecia ao lado do pai como uma estátua esquecida em um jardim, enquanto os pretendentes dançavam com outras mulheres, riam, bebiam, faziam qualquer coisa exceto olhar em sua direção. Veja, Joaquim, sussurrou o filho do barão de Albuquerque para seu primo. Metade da Santa Rita. Poderíamos pagar todas as nossas dívidas e ainda sobrar para comprar aquela propriedade em Minas. E você teria que acordar ao lado daquilo todos os dias, respondeu o primo, e ambos riram baixo, pensando que ninguém os ouvia. Mas Tomás ouvia. Ele estava a poucos passos, recolhendo taças vazias, e as palavras o atingiram como chicotadas. Olhou para Beatriz e viu lágrimas sendo contidas à força, viu o queixo tremer, viu a solidão absoluta de alguém sendo oferecida como pechincha e mesmo assim rejeitada. Passou-se 1 hora. 2. 3 valsas, 2 minuetos, 1 polca. Beatriz permanecia imóvel, sorrindo um sorriso morto enquanto seu pai conversava com os convidados como se nada de anormal estivesse acontecendo. Alguns homens se aproximaram, mas apenas para cumprimentar o coronel, estrategicamente posicionando-se de costas para Beatriz. Meu pai está tentando me vender, pensava ela, e nem assim alguém me quer. Foi então que começaram as piadas. Discretas a princípio, depois cada vez mais audíveis conforme o vinho fluía. Um grupo de rapazes próximo às janelas comentava sobre investimentos arriscados e mercadorias danificadas. Uma senhora idosa disse alto demais, pobrezinha, nem com meia província consegue um marido. Esméria, servindo doces, viu lágrimas finalmente escaparem dos olhos de Beatriz. O coronel as viu também. Mas ao invés de confortar a filha, ele simplesmente ficou observando, como um cientista observa um experimento. Esperando por algo. E então, vindo de onde ninguém esperaria, veio a resposta que ele buscava. Uma voz que mudaria tudo. Tomás não planejara. Não pensara. Não calculara consequências. Havia simplesmente um limite para quanto sofrimento um ser humano pode testemunhar antes que algo dentro dele se quebre, ou desperte. Ele depositou a bandeja de prata sobre uma mesa lateral e, antes que a razão pudesse detê-lo, caminhou pelo salão. Seus passos descalços não faziam ruído sobre o piso de mármore importado. Alguns convidados o notaram e franziram as sobrancelhas, irritados com a presença ousada de um escravo em meio aos nobres. Beatriz estava olhando para o chão quando sentiu uma presença à sua frente. Ergueu os olhos e viu um homem de pele escura, camisa branca simples, olhos que carregavam algo que ela não esperava encontrar ali, ou em qualquer lugar naquela noite. Respeito genuíno. Sinhazinha, disse Tomás, sua voz baixa mas firme, aceita esta dança? O tempo congelou. Literalmente congelou. A música continuava, mas todos os outros sons cessaram. Conversas morreram no meio das palavras. Taças pararam a meio caminho dos lábios. Até o ar pareceu se solidificar em choque absoluto. Um escravo estava convidando a filha do coronel para dançar. Beatriz olhou para ele, completamente atordoada. Seus lábios se abriram mas nenhum som saiu. Seus olhos correram pela sala, vendo as expressões de horror, indignação e, algo pior, antecipação cruel. Eles estavam esperando. Esperando para ver o show, para testemunhar a punição inevitável, para desfrutar do espetáculo de um escravo sendo colocado em seu lugar. Ele vai morrer, pensou Beatriz. Papai vai matá-lo por isso. Mas quando seus olhos encontraram os de seu pai, esperando ver fúria, viu algo completamente diferente. O coronel estava sorrindo? Não. Não era exatamente um sorriso. Era uma expressão de satisfação intensa, como alguém que acabará de confirmar uma suspeita de longa data. Beatriz começou, sua voz falhando. Olhou novamente para Tomás, que permanecia ali, mão estendida, vulnerável e imensamente corajoso. Eu aceito. Ela colocou sua mão enluvada na dele, e se levantou. A explosão de risos foi instantânea e brutal. Gargalhadas ecoaram pelas paredes, homens batiam nas coxas, mulheres escondiam o rosto em lenços fingindo estar escandalizadas mas na verdade deleitando-se com o absurdo da situação. Era o entretenimento inesperado da noite, a herdeira gorda dançando com um escravo porque nenhum homem livre a quis. Está vendo isso, querida? Disse uma viscondessa para outra.
Mais ridículo impossível. Pelo menos alguém teve pena da coitada, respondeu a amiga, e ambas riram. Tomás conduziu Beatriz ao centro do salão. A orquestra, confusa e aterrorizada, olhou para o coronel em busca de direção. Ele acenou com a cabeça. Continuem tocando. E eles continuaram, uma valsa que soou como música de funeral em meio às risadas cruéis. Tomás posicionou sua mão na cintura de Beatriz, um toque respeitoso, leve, como se ela fosse feita de cristal precioso. Sinhazinha vai ter que me guiar, sussurrou ele. Nunca dancei valsa na vida. E então algo extraordinário aconteceu. Beatriz riu. Uma risada genuína, quebrando através da humilhação e das lágrimas. Nem eu sei direito, sussurrou de volta. Nunca tive com quem praticar. Eles começaram a dançar. Era desajeitado, Tomás pisava em seu vestido, Beatriz perdia o ritmo, mas havia algo naquele momento que transcendia técnica. Havia humanidade. Conexão real entre dois seres humanos que o mundo julgara insuficientes, ele por sua condição, ela por sua aparência. Por que fez isso? Perguntou Beatriz enquanto rodopiavam desajeitadamente. Você sabe o que pode acontecer com você. Tomás a olhou diretamente nos olhos, algo que escravos jamais deveriam fazer com pessoas livres. Porque a sinhazinha não merecia ser tratada daquele jeito. Ninguém merece. Lágrimas escorreram pelo rosto de Beatriz, mas não eram mais de humilhação. Eram de algo que ela pensara ter perdido há muito tempo. Esperança na decência humana. E enquanto dançavam no centro daquele salão transformado em arena de crueldade, o coronel Augusto deu 3 passos à frente. Sua voz ribombou acima da música, acima das risadas, acima de tudo. Silêncio. E houve silêncio. Absoluto, imediato e aterrorizado. O coronel Augusto Mendes da Silva caminhou até o centro do salão com passos lentos e deliberados. Cada som de suas botas contra o mármore ecoava como um martelo batendo em bigorna. A música cessou. As risadas morreram em gargantas subitamente secas. O poder absoluto que aquele homem exercia sobre tudo e todos na região materializou-se como uma força física, sufocante. Ele parou a 1 metro de Tomás e Beatriz. O escravo imediatamente soltou a filha do coronel e baixou a cabeça, preparando-se para a punição. Beatriz segurou o braço do pai, desesperada. Papai, por favor, ele só estava. Silêncio, filha. Não foi um grito. Foi uma ordem dita em voz baixa que carregava décadas de comando inquestionável. O coronel olhou para Tomás, que mantinha os olhos fixos no chão. Olhe para mim, Tomás. Lentamente, o escravo ergueu o rosto. Esperava ver raiva, esperava ver o prenúncio da violência que certamente viria. Mas os olhos do coronel estavam molhados? Era possível? Lágrimas nos olhos daquele homem de ferro? O coronel se virou para os convidados, sua voz trovejando. Vocês vieram aqui esta noite porque prometi um anúncio importante. Porque sabem que sou rico, que tenho poder, que minhas terras produzem fortunas. Vieram porque desejam uma parte disso. Ele caminhou entre eles, seu olhar perfurando cada rosto. Trouxeram seus filhos, seus sobrinhos, seus afilhados. Homens jovens e velhos, todos ansiosos para conquistar a mão de minha filha. Não por ela. Pela fazenda. Um incômodo murmurar se espalhou. O barão de Albuquerque tentou intervir. Coronel, isso é. Isso é a verdade. A voz do coronel explodiu. E vocês sabem disso. Cada um neste salão fez suas contas. Mediram o valor de minhas propriedades contra o desprezo que sentem por minha filha. E decidiram que nem mesmo minha fortuna valia o sacrifício de aceitá-la. Beatriz soluçou, mas seu pai continuou, implacável. Durante 3 horas, ofereci metade de tudo que construí. Metade. E nenhum de seus nobres filhos, com seus títulos comprados e suas dívidas escondidas, nenhum teve a coragem ou a decência de convidar minha filha para uma única dança. Ele apontou para o grupo de rapazes que cochichara perto das janelas. Você, Joaquim de Albuquerque, deve 40 contos de réis ao banco. Recusou minha filha. Você, Antônio Ferreira, perdeu metade de suas terras no jogo. Recusou minha filha. E você, Gaspar Noronha, sua família está há 3 meses de perder tudo.
Mas minha filha não era boa o suficiente nem para sua ganância. O silêncio agora era de terror. Ninguém ousava respirar. O coronel voltou-se para Tomás, que permanecia imóvel, certo de que sua morte era iminente. Mas este homem, um escravo, sem um centavo, sem nome, sem futuro, este homem teve a humanidade que todos vocês perderam. Ele viu minha filha sofrer e não conseguiu suportar. Arriscou tudo, inclusive a vida, para oferecer a ela um momento de dignidade. O coronel estendeu a mão. Tomás olhou para ela, confuso, incapaz de compreender o gesto. Levante-se, Tomás. Levante-se como homem livre, porque a partir deste momento você não é mais escravo. Um som coletivo de choque atravessou o salão. Beatriz cobriu a boca com as mãos. Tomás cambaleou, suas pernas quase cedendo. Papai, o que você está? 6 meses atrás, continuou o coronel, sua voz agora mais controlada mas não menos intensa, meu médico me deu 6 meses de vida. Tumor no estômago. Incurável. Cada dia desde então tenho observado vocês, nobres e pretensos cavalheiros, circulando minha filha como abutres esperando que eu morra. Vi as risadas disfarçadas, os comentários cruéis, a completa ausência de humanidade. Ele puxou um envelope do bolso interno do paletó. Este documento foi preparado há 3 meses. Nele, declaro Tomás homem livre e lhe concedo 50 alqueires de terra, uma casa, e capital suficiente para começar sua própria vida. Estava esperando. Esperando para ver se alguém, qualquer pessoa nesta sala, provaria que eu estava errado sobre a natureza humana. O coronel abriu o envelope e leu em voz alta, e caso Tomás, homem de caráter que observei discretamente por anos, demonstre a coragem que outros não têm, sendo o único a convidar minha filha para dançar quando nenhum homem livre o fizer, então declaro também que ele terá minha bênção para cortejá-la, se assim ela desejar, e receberá não metade, mas a propriedade inteira quando eu partir. O salão explodiu em protestos furiosos, cadeiras caindo, vozes se sobrepondo. Mas o coronel ergueu a mão e, de alguma forma, o silêncio retornou. Vocês estão indignados? Horrorizados? Ótimo! Porque expus sua verdadeira natureza. Prefiro deixar tudo para um homem escravizado que manteve sua humanidade do que para qualquer um de vocês que a perderam entre seus títulos vazios e preconceitos. Ele virou-se para Tomás, que tremia incontrolavelmente. A escolha agora é de minha filha. E seja qual for sua decisão, será respeitada. Mas quero que ela saiba que, finalmente, há alguém que a viu como ser humano, não como mercadoria. E então o coronel fez algo que ninguém jamais testemunhara. Ele se ajoelhou, um coronel, um dos homens mais poderosos da província, ajoelhou-se diante de Tomás e de sua filha. Me perdoem pela crueldade deste teste. Mas precisava saber. Precisava ter certeza antes de partir. O caos que se seguiu foi como uma tempestade quebrando contra penhascos. O barão de Albuquerque avançou 3 passos, o rosto roxo de indignação. Isso é uma obscenidade. Uma afronta a Deus e aos homens de bem. Você não pode simplesmente. Posso e fiz, cortou o coronel, erguendo-se. Sua voz estava mais calma agora, mas carregava um perigo mortal. E sugiro que escolha suas próximas palavras com cuidado, barão. Lembro que sua propriedade tem uma hipoteca considerável com meu banco. Uma palavra minha e você perde tudo amanhã ao meio-dia. O barão empalideceu instantaneamente, engoliu suas palavras e recuou. Mas outros se levantaram, vozes se sobrepondo em protesto. É contra a lei. Contra a moral. Um homem assim com uma mulher branca de família nobre. Isso não vai ficar assim. Vamos ao imperador. Ao presidente da província. O coronel deixou que gritassem. Deixou que se esgotassem. Então disse, com uma calma aterrorizante, vocês vão ao imperador? Excelente. Levem também as cartas de crédito que devo apresentar na corte na próxima semana. 3 dos ministros de Sua Majestade me devem favores consideráveis. E quanto ao presidente da província? Ele sorriu sem humor. Ele jantou nesta mesa mês passado e me implorou um empréstimo para cobrir as dívidas de jogo de seu filho. Quem de vocês realmente quer testar minha influência? O silêncio que se seguiu foi de derrota reconhecida. Poder, no final, falava mais alto que indignação moral.
E todos ali sabiam que o coronel Augusto tinha poder suficiente para destruir cada família presente. Enquanto isso, Tomás permanecia paralisado, incapaz de processar o que estava acontecendo. Livre, terras, cortejar a sinhazinha, era impossível, absurdo, tinha que ser um pesadelo cruel onde ele acordaria amarrado a um tronco. Beatriz estava igualmente atordoada, mas por razões diferentes. Olhava para o pai com uma mistura de raiva e gratidão impossível de separar. Você planejou tudo isso? Transformou minha humilhação em teste. Transformei minha morte em oportunidade para revelação, corrigiu o coronel. Você merece alguém que a veja como eu a vejo, filha. Como sua mãe a veria se ainda estivesse aqui. Como uma mulher de valor imenso, cuja única falha foi nascer em uma sociedade doente demais para reconhecê-la. Ele tossiu, e todos notaram o sangue que manchou o lenço que levou à boca. A doença estava avançando. Seus olhos foram para Tomás. Quanto a você, sei que é um homem educado. Sim, eu sabia. Vi você lendo à noite quando pensava que ninguém observava. Vi como trata os outros escravos com gentileza, como divide sua comida com os mais fracos, como protege as crianças dos capatazes mais cruéis. Tomás ergueu os olhos, chocado. O coronel dera um sorriso triste. Você acha que eu governo uma propriedade desta magnitude sem saber tudo o que acontece nela? Estava testando você também, Tomás. Queria ver se sua bondade era real ou performance. Se, tendo a chance de elevar-se sem risco, você a tomaria mesmo que fosse moralmente difícil. Eu não quero nada, senhor, disse Tomás, sua voz quebrando. Não quero terras, não quero dinheiro. Só queria que ela não sofresse. E foi essa frase que partiu o coração de Beatriz ao meio. Ela olhou para aquele homem, até minutos atrás considerado propriedade, menos que humano, e viu mais nobreza nele que em qualquer pessoa que conhecera em toda sua vida. Você não precisa aceitar nada, disse ela a Tomás, sua voz trêmula. Meu pai libertou você. Você pode ir embora, começar vida nova longe daqui, longe de mim. Sinhazinha. Não me chame assim. Nunca mais. Beatriz limpou as lágrimas. Você é livre agora. Meu nome é apenas Beatriz. Tomás a olhou, e naquele momento algo se quebrou dentro dele também. Anos de submissão forçada, de silêncio obrigatório, de humanidade suprimida. Tudo explodiu. Então Beatriz, disse ele, sua voz crescendo em força e emoção, eu passei 20 anos vendo você crescer nesta fazenda. Vi quando você tinha 10 anos e tratava os filhos dos escravos como amigos, até seus pais proibirem. Vi você aos 15, roubando comida da cozinha para dar aos famintos. Vi cada gentileza que você demonstrou e cada crueldade que sofreu. Ele deu um passo em direção a ela, ousado agora que não havia correntes legais o prendendo. Eu não quero suas terras. Não quero seu dinheiro. Mas se você me der permissão para conhecê-la como mulher, não como sinhazinha, se me der a chance de que talvez um dia você possa olhar para mim e ver não um ex-escravo, mas apenas um homem, então passarei cada dia do resto da minha vida provando que sou digno dessa chance. O salão estava absolutamente silencioso agora. Até os mais indignados estavam presos naquele momento, testemunhando algo que transcendia suas compreensões limitadas. Beatriz estendeu a mão. Então me conheça, Tomás. E eu quero conhecer você. Não o escravo que foi forçado a ser, mas o homem que escolheu ser bondoso mesmo quando o mundo lhe deu todos os motivos para ser amargo. Suas mãos se tocaram novamente, desta vez sem música, sem plateia que importasse. Apenas dois seres humanos fazendo uma promessa silenciosa de tentar construir algo impossível, amor genuíno em um mundo construído para impedi-lo. Os convidados começaram a se retirar, alguns em fúria silenciosa, outros murmurando escandalizados. Nenhum se despediu. Nenhum olhou para trás. E o coronel Augusto assistiu tudo com a satisfação profunda de um homem que, às portas da morte, finalmente fizera algo verdadeiramente importante. A notícia se espalhou pela província como fogo em canavial seco. Em 3 dias, todos entre São Paulo e Rio de Janeiro sabiam da insanidade do coronel Augusto, libertaram o escravo e o declarara pretendente oficial de sua única herdeira. As reações variaram de indignação moral a fascinação morbosa, mas todas concordavam em um ponto: era o maior escândalo que aquelas terras haviam testemunhado em décadas.
Cartas chegavam diariamente. Algumas anônimas, cheias de ameaças e palavras vis. Outras de parentes distantes, rompendo laços familiares. O padre da paróquia local enviou uma missiva de 3 páginas citando escrituras e alertando sobre danação eterna. O coronel queimou todas no fogo da lareira, uma por uma, enquanto bebia seu conhaque noturno. Deixe que falem, disse ele a Beatriz no 4º dia. Mortos não se importam com fofocas. Mas Beatriz se importava. Não com as opiniões alheias sobre ela, essas já suportara a vida inteira. Importava-se com Tomás, que agora caminhava pela fazenda em um estado de desorientação constante. Liberdade, descobriu ele, era mais aterrorizante que correntes quando você não sabia o que fazer com ela. O coronel o instalara em uma das casas de hóspedes, um pequeno chalé de madeira com varanda e jardim. Dera-lhe roupas apropriadas, fundos para suas necessidades, e algo mais precioso, tempo. Você tem 3 meses, dissera o velho homem. 3 meses para aprender a ser livre, para descobrir quem você é quando não precisa mais obedecer ordens. Use-os sabiamente. Tomás passava os dias em estado de choque silencioso. Acordava de madrugada, ainda com o relógio biológico de escravo, e não sabia o que fazer quando ninguém lhe dava tarefas. Comia refeições preparadas por outros e sentia culpa por não estar servindo. Sentava-se na varanda e simplesmente olhava o horizonte, tentando compreender que agora podia caminhar até onde suas pernas o levassem e ninguém o impediria. Foi Isméria quem o visitou na primeira semana, carregando uma bandeja com café e pães. A velha mucama tinha lágrimas nos olhos quando o encontrou sentado no degrau da varanda, cabeça entre as mãos. Tomás, menino, disse ela, sua voz carregada de emoção, você fez algo que nenhum de nós jamais conseguiu. Você pegou sua liberdade com suas próprias mãos. Mas não sei o que fazer com ela, Isméria, confessou ele. Toda minha vida alguém me disse onde estar, o que fazer, como agir. E agora? Agora eu posso fazer qualquer coisa e estou paralisado. E tem mais. Ele olhou para a casa grande ao longe. Tem ela. Beatriz. Como posso cortejá-la? Não sei nada sobre cortejar. Não sei conversar com uma mulher livre. Não sei. Você sabe ser você mesmo, interrompeu Isméria. E isso foi o que a conquistou no salão. Não tente ser o que não é. Ela não precisa de um nobre de mentira. Precisa de um homem verdadeiro. E assim, timidamente, o cortejo começou. Não nos moldes tradicionais que a sociedade esperaria, mas em algo completamente novo. Beatriz começou a visitá-lo no chalé, sempre acompanhada por Isméria para respeitar as aparências, embora todos soubessem que as aparências já estavam destruídas além de qualquer reparo. Eles conversavam. Simplesmente conversavam. Tomás contou sobre sua infância, sobre aprender a ler escondido, sobre os sonhos impossíveis que alimentava nas noites solitárias. Beatriz falou sobre sua solidão dourada, sobre crescer rodeada de riqueza mas faminta de afeto genuíno, sobre sua mãe que morrera quando ela tinha apenas 8 anos. Ela era gorda também, disse Beatriz certa tarde, enquanto tomavam chá na varanda. Minha mãe. E meu pai a amava loucamente. Ele mudou depois que ela morreu. Ficou mais duro, mais frio. Acho que esta fazenda toda, todo este poder, foi dele tentando construir algo tão grande que preenchesse o vazio que ela deixou. E funcionou? Perguntou Tomás. Não. Nada preenche esse tipo de vazio. Ela olhou para ele. Mas talvez coisas menores possam. Momentos pequenos de conexão verdadeira. Como este agora. Tomás pegou a mão dela sobre a mesa. Era ousado, inadequado, perfeito. Posso confessar algo? Tenho medo. De quê? De que eu seja só mais um homem interessado em sua fortuna. Sei que o coronel me deu terras, mas comparadas ao que você tem, não é nada. E sei como isso parece. O escravo esperto que seduziu a herdeira rica. Beatriz apertou sua mão com força. Você acha que não penso nisso? Que não fico acordada me perguntando se sua bondade era real ou performance? Mas então lembro da expressão no seu rosto quando me convidou para dançar. Você estava apavorado, Tomás. Você sabia que poderia morrer por aquilo. E mesmo assim fez. Ninguém arrisca a vida por fortuna que não tem garantia de receber.
Eu fiz porque não suportava ver você sofrer, disse ele simplesmente. Isso é verdade. Mas também é verdade que agora, conhecendo você de verdade, não como Sinhazinha mas como Beatriz, estou apaixonado. E isso me aterroriza porque não sei se mereço este sentimento, se tenho direito a ele. Todos temos direito ao amor, Tomás. Até mesmo ex-escravos e mulheres gordas que ninguém quis. E eles riram, através das lágrimas, segurando as mãos sobre a mesa de chá, enquanto o mundo ao redor continuava chocado e indignado. 3 meses se passaram como sonho febril. O coronel Augusto definhava visivelmente, a doença devorando-o por dentro, mas seus olhos mantinham o brilho de quem estava satisfeito com suas escolhas finais. Ele observava de sua janela Tomás e Beatriz caminhando pelos jardins, conversando, rindo, construindo algo delicado e bonito em meio às ruínas das convenções sociais. A província os isolara completamente. Nenhuma família nobre os visitava mais. Os comerciantes ainda negociavam com a fazenda, dinheiro falava mais alto que moralidade, mas faziam com desprezo mal disfarçado. Cartas continuavam chegando, algumas até mesmo de abolicionistas que, ironicamente, condenavam a União por razões práticas. Isso prejudicará nossa causa, escreveram deles. Darão aos escravocratas argumentos sobre miscigenação e degradação social. O coronel queimou aquela carta com particular satisfação. Hipócritas, murmurou. Querem liberdade para os escravos desde que eles permaneçam em seu lugar. Foi em uma tarde de dezembro, com o calor sufocante do verão e o cheiro de chuva iminente no ar, que o coronel mandou chamar Tomás e Beatriz ao escritório. Isméria estava lá também, sentada em uma cadeira que ele insistira que ela ocupasse. Você criou minha filha, Isméria. Tem mais direito de estar aqui que qualquer parente de sangue. O coronel estava esquelético agora, a pele amarelada, mas seus olhos mantinham fogo. Sobre a mesa estava um documento grosso, selado e testemunhado por 3 advogados. Meu tempo está chegando ao fim, começou ele, erguendo a mão quando Beatriz tentou protestar. Não, filha, não há sentido em negar. O médico me dá dias, no máximo semanas. E há coisas que precisam ser ditas e feitas enquanto ainda posso. Ele olhou para Tomás. Você me surpreendeu, rapaz. Pensei que a liberdade o deixaria arrogante ou perdido. Mas você a usou para se encontrar. Vi você estudando à noite. Sim, os lamparina acesa até tarde não passou despercebida. Vi você ajudando os outros trabalhadores mesmo sem obrigação. Vi você tratando minha filha com uma gentileza que transcende interesse. Senhor, eu. Deixe-me terminar. Não tenho tempo para interrupções. O coronel tossiu, sangue manchando o lenço. Este documento torna oficial o que anunciei naquela noite. A fazenda Santa Rita, em sua totalidade, passa para você e Beatriz em condomínio. Mas há condições. Ele abriu o documento e leu. Primeira, dos 300 escravos desta propriedade, todos receberão cartas de alforria no dia de minha morte. Segunda, as terras serão divididas em lotes e oferecidas aos ex-escravos que desejarem trabalhar como homens livres, mediante pagamento justo. Terceira, uma escola será construída, aberta a todos, independente de cor ou origem. Quarta, minha fortuna pessoal, aproximadamente 800 contos de réis, será dividida, metade para garantir a transição dos escravos libertados, metade para Beatriz e Tomás administrarem como virem adequado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até a natureza lá fora parecia ter parado para ouvir. Papai, sussurrou Beatriz, isso vai destruir tudo. Os fazendeiros vizinhos, a província inteira virão contra nós. Eles podem tentar, disse o coronel. Mas eu gastei os últimos 3 meses garantindo que não possam. Transferi todos os títulos de dívida que tenho contra eles para um banco no Rio, controlado por homens que me devem favores. Qualquer ataque legal ou físico contra vocês resultará na execução imediata dessas dívidas. Metade das famílias nobres da região perderá tudo. Ele sorriu seu sorriso de predador. Aprendi há muito tempo que a melhor defesa é ter inimigos que não podem se dar ao luxo de atacar. Tomás estava tremendo. Senhor, o senhor está me dando responsabilidade sobre 300 pessoas. Eu mal sei ler e escrever direito. Você tem algo que os homens educados desta terra perderam, consciência. E tem minha filha ao seu lado,
que é mais inteligente que qualquer homem que já conheci, ela simplesmente nunca teve chance de mostrar porque a sociedade decidiu que mulheres, especialmente mulheres que não se encaixam em seus padrões estreitos, não podem ter poder. Ele olhou para Beatriz com ternura infinita. Sua mãe seria tão orgulhosa de você. Ela era assim também, forte, inteligente, bondosa. O mundo a julgou pela aparência e ela os fez engolir cada julgamento com sua competência. Você tem esse mesmo fogo. Use-o, transforme esta fazenda em algo que o Brasil precisa ver, prova de que um mundo diferente é possível. Ele empurrou o documento pela mesa. Assinem. Façam-no oficial. E caso decidam se casar, o que não é obrigação, deixo claro, façam quando e como quiserem. Mas saibam que, na hora da minha morte, quero partir sabendo que deixo meu legado não nas mãos dos nobres que me desprezam secretamente, mas nas mãos de pessoas que entendem o valor da humanidade. Beatriz e Tomás se olharam. Havia medo ali, havia incerteza, mas também havia algo mais forte. Determinação. E amor, aquele tipo de amor que nasce não da paixão cega, mas da escolha consciente de enfrentar o impossível juntos. Eles assinaram. 3 dias depois, o coronel Augusto Mendes da Silva morreu em seu sono, com Beatriz segurando uma mão e Esméria a outra. Suas últimas palavras foram: "Vocês vão mudar este mundo. Eu sei." E mudaram. Não imediatamente, não facilmente, mas mudaram. A fazenda Santa Rita se tornou lenda, o lugar onde escravos viraram trabalhadores livres, onde uma escola ensinava filhos de ex-escravos ao lado de pobres brancos, onde uma mulher gorda demais para amar e um ex-escravo inadequado demais para poder provaram que dignidade humana não se mede por padrões sociais. 20 anos depois, quando a Lei Áurea finalmente aboliu a escravidão em todo o Brasil, muitos apontaram para Santa Rita como prova de que era possível, de que um mundo diferente podia ser construído. E quando perguntavam a Beatriz, agora uma senhora respeitada mesmo pelos que antes a desprezaram, como tudo começara, ela sempre dizia a mesma coisa. Começou com uma dança. Com um homem que viu outro ser humano sofrer e não conseguiu ficar parado. Às vezes é só isso que o mundo precisa, alguém corajoso o suficiente para dar o primeiro passo quando todos os outros ficam parados assistindo. E Tomás, sentado ao seu lado, cabelos grisalhos mas olhos ainda brilhantes, sempre adicionava: e alguém corajoso o suficiente para aceitar a mão estendida, mesmo quando o mundo inteiro diz que você não deveria. Suas mãos se encontravam, ainda depois de todos aqueles anos, com a mesma ternura daquela primeira dança impossível. E na fazenda que agora administravam juntos, ex-escravos e seus descendentes trabalhavam em suas próprias terras, crianças frequentavam a escola que o coronel sonhara, e um amor improvável provava, dia após dia, que a humanidade sempre valeu mais que ouro, que títulos, que convenções sociais. O mundo não mudará completamente. Mas ali, naquele pedaço de terra batizado com sangue, suor e lágrimas de gerações, um mundo diferente não era apenas possível. Era real.